todas e todos, eu sou Manuel Henrique, sanitarista, coordenador do apoio institucional no COSEMES Bahia. O vídeo que vocês vão acompanhar agora faz parte do trabalho de conclusão de curso, do curso de aprimoramento em práticas do apoio, e ele teve como base a construção coletiva e um debate reflexivo sobre o papel do coordenador do apoio, considerando a história do COSEMES, considerando a experiência na atuação do coordenador, para pensar as perspectivas para esse papel, para essa função, considerando os desafios que o Sistema Único de Saúde tem para o ano de 2021. Então, até lá, aproveitem o vídeo, um abraço. Essa figura do apoio, que não tinha muito essa característica ainda de um apoio institucional, era um apoio técnico, era quase uma assessoria técnica, na verdade, que participavam das agendas. Foi quando começou a surgir o grupo condutor, com a necessidade da gente ter algumas áreas temáticas, e aí foram aparecendo essas figuras que foram se conformando. O que eu observo é que o grupo do apoio do COSEMES Bahia, ele foi crescendo junto com o COSEMES. O COSEMES ele foi ocupando um espaço, e esse grupo ele foi se fortalecendo e se formando, ele foi tomando uma cara. Falando da figura do coordenador, como esse apoio ainda não era instituído de forma organizada, intencional e planejada, ele também não tinha essa figura. Ficava concentrado na presidente ou em alguém da diretoria, que tinham ações direcionadas quando surgiam as necessidades. A partir de 2015, eu assumi a Secretaria Executiva do COSEMES, e apesar de não ter sido formalmente criada essa função da coordenação, ainda era concentrada na presidente do COSEMES da época. Acabou que, na prática, eu assumi algumas coisas voltada na função da coordenação, não era instituído, não tinha o cargo, mas acabava sendo a referência de demandas, né, que vinha. Então, como eu estou falando, era uma coisa muito mais solta, porque ela não era instituída como função, não tinha realmente uma coisa organizada para essa função. Perfeito. Mas é estabelecer um líder que dá o norte, dá um direcionamento. Quando você tem isso, você tem realmente uma mudança de perspectiva. E acho que, para mim, ter saído no momento de ausência de coordenação e ter retornado para um momento com coordenação e no âmbito de um projeto da qualidade do rede colaborativa, foi outra coisa, completamente diferente, com mais qualidade, com resultados mais efetivos, com produtos mais bem definidos, outra coisa. Lembrei que eu acho que é válido a gente reforçar, né, que com a rede colaborativa, o critério, né, que eu creio que tenha sido utilizado para a escolha desses profissionais, né, tanto da coordenação quanto dos apoiadores, né, a qualificação, a base que esses profissionais vêm, eu acho que são fundamentais, né, fundamental para que subsidiem as discussões que eles participam, porque são profissionais que já vêm com uma história no SUS, que já vêm com uma herança, digamos assim, né, porque ele tem uma vivência, então isso tudo fortalece muito mais e amadurece. Eu acho que isso é um ponto para a gente, né, valorizar também o critério que foi utilizado, a forma, a qualificação que ele tem e todas as qualificações que são dadas, né, ao longo desse período a gente vê o quanto que as meninas e o colega também, que nós temos um rapaz e você, 2 rapazes no grupo, então, assim, todas as qualificações que são recebidas eu acho que devem ser valorizadas porque fortalece muito mais a discussão que todos vocês participam, eu acho que é um ponto a se abordar. A chance da gente dar certo é maior porque a gente compartilha saberes. Então, eu acho que isso é uma característica muito peculiar do nosso escritório. Eu não vejo instituições que tenha tanta harmonia como a gente tem. Não é tão comum. Às vezes, as pessoas trabalham na mesma sala, mas mal se falam. Sim. E a gente tem... Não quer dizer que a gente não brigue, que a gente não discorde, que a gente hoje está de mau humor e que eu não estou afim de falar. Mas isso, no geral, o trabalho é muito fortalecido por essa boa vontade de fazer junto. Isso é um hábito da gente, a gente faz junto lá o tempo inteiro. Então, se eu fosse dividir a coordenação, era feito por 3 pessoas, né? Estela, que tinha a interface política, né? Que era importante, que é importante,
tinha Leonel, que era parte do financeiro, que era o relatório de atividades, que era todo o aparato para o apoio funcionar, e tinha a parte das demandas propriamente ditas, né? Que ficava com você. Então, eram 3 pessoas coordenando o apoio nesse período. E para mim foi bem importante a chegada ter essa parceria mesmo, desde o início, essa parceria, que aí é interessante analisar isso, porque o COSEM, o apoio, ele era um apoio muito do escritório para o apoio, né? E aí, com a minha chegada, permaneceu do escritório, mas tinha alguém que fazia interlocução com o escritório para o apoiador. Então, que fazia todo o processo de construção da demanda. Por exemplo, eu passei a dialogar com Estela, que era a interlocutora política, passei a dialogar com Leonel, que é o interlocutor na parte financeira, e passei a dialogar com você, Luísa, que era da Secretaria Executiva. Então, na verdade, a minha figura é a figura de construir a demanda e construir o processo para o apoiador. É que você trata as demandas que vêm para a gente. Porque antes chegava assim, olha, tem que repassar essa informação, tem que fazer esse levantamento, tem que fazer esse mapeamento, o prazo é tanto, é para ontem, se vire. E a gente ficava batendo cabeça, dizendo, e aí, gente, você fez como? Você vai fazer como? Vai anunciar como? Conseguiu, não sei o quê. E ficava aquela tonteira. E você não, olha, gente, você, tipo assim, você mistura os ingredientes da massa só para a gente terminar o processo. E isso é muito legal, porque ajuda a gente também a levar a coisa efetivamente como deve ser levada para o gestor, porque tem toda aquela dificuldade de compreensão do gestor, de disponibilidade do gestor, de ele mesmo compreendendo, ter a capacidade de dar retorno e tudo mais. E se isso ainda for complicado em termos de linguagem, em termos de falta de esclarecimento e tudo mais, complica muito mais o processo. Então, você faz esse papel de articular, mas quando as demandas vêm, você é esse tratador, né? Você é esse lapidador, você lapida a demanda e dá para a gente dar um encaminhamento. E na construção, a partir do momento que cada um me falava a sua atribuição, ela também deixava claro era ela que estava deixando claro o papel dela, não eu. Era a oportunidade também da pessoa refletir o seu papel de trabalho, né? O seu trabalho. Então, isso também, para mim, me ajudou muito e construiu o vínculo. Foi meu início de construção de vínculo, foi conhecendo o papel de cada um. E isso tem sido bem interessante porque ajudou a construir essas relações, né? Mas também eu tive muita felicidade porque são pessoas que eu admiro tecnicamente e admiro também quanto pessoas. Então não tem ninguém que eu veja que tenha não traga, que não carregue o compromisso de trabalhar onde está trabalhando, né? Leonel traz isso, Luísa traz isso, Thaís traz isso, todo mundo traz o orgulho de ser COSEMES, né? E de dar o seu melhor pelo COSEMES. Então, para mim, foi uma estratégia inicial, essa construção do fazer a partir de cada pessoa do escritório. Quanto à assessoria técnica, né, que eu componho, acho que o diálogo tem sido bem afinado, né? A gente precisa só pensar em 2021 em reavaliar e monitorar tudo que a gente vem fazendo, porque eu acho que é um dos pontos que, inclusive, para agregar o momento que a gente está agora com a questão da governança, onde a gente vem com a Secretaria Executiva e o coordenador do apoio participando junto da governança do CONASEMES, eu acho que é um dos pontos que a gente precisa avaliar, monitorar, né? Como o Manuel já pontuou, não é só o passar informação, não é esse o objetivo. O objetivo é que aquela informação esteja processada e trabalhada e clara para quem passa, né? Mesmo com toda a correria de Estela, né? Mesmo com toda a vida agitada dela, na medida em que as demandas são colocadas e você constrói com ela, o retorno, ele vem. Ele não fica para depois, né? E eu acho que isso foi uma construção importante, né? Do tipo assim, olha, Manuel está falando aqui, eu tenho que olhar para dar retorno, né? E esse diálogo seu com a presidência e com os demais membros da diretoria também,
nos tranquiliza em relação à questão de respaldo, porque se você, enquanto coordenador, tem respaldo e o nosso trabalho reflete os seus encaminhamentos para a gente, em consequência, a gente também acaba tendo esse respaldo. Até para fora, para além dos muros do COSEMS, que são os espaços onde a gente atua, né? Então, eu acho que a gente tem que seguir em constante aprimoramento. O que conseguiu até hoje tá bacana, é muito, muito legal, é fantástica a sua relação e o que você desenvolve junto à diretoria e o que vem de lá para a gente. Vocês são, na teoria, são 20 horas, na prática, muito mais que 20. Eu sei disso. Mas eu sou 40 horas a princípio, né? De partida, eu já sou 40 horas, então a minha relação com o escritório é todo dia. Então, são as pessoas. Eu trabalho com vocês diretamente, sou coordenado pelas apoiadoras, mas eu trabalho diariamente com o escritório. Olha só, presencialmente com o escritório, mas atuo diretamente com apoio. Então, eu fico numa área que naturalmente deve ser uma área de articulação com o escritório, de articulação do escritório com vocês, apoiadoras. Não tem como não ser isso, porque eu tenho um território que eu transito que são muito próximo, precisa ser próximo, né? É como se eu fosse uma ponte, né? Que não tem que ser uma ponte porque não é um caminho único, mas eu tenho que ser um articulador das demandas do escritório com vocês, pedagogicamente falando, estrategicamente falando, tecnicamente falando. E com a pandemia, com todo esse volume de coisa, com todo o medo, com toda a aflição, as angústias, com toda essa profusão de sentimentos difíceis, ruins da gente tratar e acolher, e primeiro nós enquanto pessoa, e além de acomodar as nossas, a gente tinha que também acomodar os gestores, acolher os gestores, ouvir os gestores, enfim. As nossas reuniões, elas ganharam essa coisa a mais, né? De ter um momento de descontrair, de ouvir, de chorar, de compartilhar uma poesia, de dizer o que está sentindo. Eu acho que na pandemia, para além dos repasses de tarefas, para além do acompanhamento das atividades, para além das tiradas de dúvidas, dos esclarecimentos e da preocupação de manter a gente sempre atualizado e informado, teve essa questão do apoio psicológico, que foi também importante. Não no tamanho, na dimensão e na medida que a gente esperaria, claro, porque você, né, é extremamente atarefado também, com uma série de outras questões para dar resposta, a gente compreende isso, mas o que foi feito, né, atendeu naquele momento o que a gente precisava, e isso foi sendo desenvolvido e tem sido aprimorado, e eu tô com saudade das nossas reuniões, né, das nossas web reuniões. Uma atenção especial sua em nos manter atualizados, certo? Uma necessidade, inclusive, de promover, certo, as reuniões, as web reuniões, buscar junto à CESAB para poder lives para a gente, né? E eu vi que você teve esse tempo todo buscando viabilidade para que nós pudéssemos estar dando apoio aos gestores, né? Você foi assim, você ficou buscando proposta que viesse agregar ao trabalho do apoio junto aos gestores. Isso ficou muito claro para a gente, o que facilitou muito, né? O que Flávia disse, não só era a informação, passa, não. Você contextualizava, quando não conseguia fazer toda essa contextualização, você promovia live, bora para a web reunião entre a gente, bora fazer certas coisas. Então, eu acho que foi bem legal. Foi uma coisa nova para todo mundo, desafiadora, né? Início, eu lembro da gente aprendendo a usar o Skype, né? Conversando, ligando para vocês pessoalmente e ensaiando aqui, mandando o link para vocês, vocês entrando um a um e aí se familiarizando. Um outro momento que eu lembro foi a pressão que vocês sentiram, né? Os gestores pressionavam muito cada uma de vocês
por respostas, pressionavam por conta do Estado, as decisões estaduais que eram verticalizadas e gestores não concordavam e questionavam muito para vocês, cadê o COSEMES, cadê o COSEMES, cadê o COSEMES? Então, foi um momento muito... Eu senti nesse momento, e logo também depois, que vocês estavam em sofrimento, claro, sofrimento psíquico. Todos nós estávamos por conta com medo, né? O medo do isolamento, o medo do vírus. Mas eu acho que teve uma pressão adicional no trabalho, que foi essa pressão do gestor, e ele se sentia pressionado também pela população, pelo prefeito, por tudo, pelo contexto, pelos trabalhadores. Então, eu acho que um momento importante, assim, uma coisa que eu carrego, foi o quanto eu sentia a pressão de vocês e o quanto isso me fazia também sempre revisitar as formas da minha relação com vocês, que tinham que ser mais afetuosas, tinham que ser mais leves, tinham que ser... Eu não tinha que dar trabalho para vocês, eu tinha que construir os caminhos para vocês desenvolverem. E tinha que ser coisa que fosse útil, né, para acalmar. Eu lembro também do retorno da CIR, né, em que Estela entrou em um dia, ela entrou em mais de 6 CIR, né, saiu entrando assim, para poder startar os processos. Então, Estela foi muito companheira, muito, assim, maravilhosa nesse aspecto, e vocês precisavam dessa retaguarda de Estela, e Estela garantiu isso para vocês, e foi muito legal testemunhar e guiar esse processo junto com vocês. Porque acho que a gente precisa fazer uma análise também para ano que vem, a nível de trabalho, pensando que o apoio, ele começou primeiro se fortalecendo enquanto apoio. As pessoas precisavam reconhecer, o gestor precisava reconhecer o apoio, qual era o papel dele lá. Hoje, não existe gestor que não saiba quem é seu apoio, não existe. Ele ganhou esse espaço, ele é reconhecido. Então, isso é uma pauta vencida para a gente. Eu acho que o nosso desafio nesse momento é o papel desse apoio na região de saúde, construindo essa região de saúde, que hoje está em toda discussão, está em evidência, a gente fortalecer essa região, e eu acho que é um grande espaço para esse apoio ocupar. Quando você traz aquela discussão de que a gente qualificou esse apoio muito durante esse decorrer do tempo, e que ele precisa atuar agora de uma forma, botando essa qualificação, eu acho que o grande espaço que ele tem hoje é lá no território, é lá na região. A gente precisa fazer essas regiões. Na Bahia, a gente tem regiões difíceis de trabalhar, a gente tem com características muito específicas. Colocou, seria assim, pensar em uma forma de fazermos educação permanente nas regiões, com tema único, né, para todas as regiões, onde a gente pudesse preparar um material, discutir e disparar. E aí o apoio tem aquela pauta na CIR daquele mês. E aí a gente trabalharia a educação permanente. Manter essas agendas virtuais do COSEMES, que eu acho que é um grande ganho, tem sido, e a gente progressivamente estimular as pessoas para que a gente aumente o número de pessoas assistindo e curtindo e acompanhando nas redes sociais. Uma outra coisa que eu acho que é importante também, porque assim, independente da gente estar dentro da CIR, estimulando o gestor a pautar o Estado e não o Estado pautar o município, a gente tem muito pouco empoderamento técnico do gestor para entender como fazer a composição dessa pauta. Mas tem questões regionais que estão ali, que estão angustiando, que estão apertando a mente de todo mundo, que estão trazendo impactos importantes para a questão da qualidade da assistência, provocando óbitos, essa coisa toda, e que, de repente, web regionais, iguais as que a gente fez ali com a DIVEP, né, com a questão da notificação, com a questão dos óbitos e tudo mais, adotar esse mesmo modelo de forma sistemática, com a programação, a partir da demanda que os territórios tragam, que eu acho que é interessante. E outra, uma coisa que eu tenho percebido e que eu acho que em algum momento a gente vai ter que avaliar, talvez hoje o apoio, a conformação do apoio do COSEMES não tenha pernas para trabalhar também com as equipes técnicas das secretarias. Mas o que eu tenho visto do relato das experiências dos outros apoiadores dos outros estados é que o trabalho de muitos deles não é só com o gestor, é com a ponta também, né? E isso, na fala do próprio Marcos Franco, ele
traz um ganho muito grande, né? Um up, dá uma qualificada sem precedentes na qualidade da atenção. E aí eu acho que é hora, inclusive, da gente sentar depois, até quando eu estava para pensar como que está se pensando em finalizar essas gestões, como que está se pensando em retomar e acolher esses gestores novos, porque agora, graças a Deus, a gente vai ter o Zoom aí, né? Então já tem que pensar em fazer uma coisa realmente para cuidar deles, para fazer fechar esse ciclo e abrir, né, para os novos ou para os que vão continuar, porque a gente sempre teve essa marca de saber fechar esse ciclo. A gente precisa continuar integrado, coordenação do apoio e escritório, construindo pautas juntas, construindo as demandas junto para as apoiadoras, trabalhando pedagogicamente quais ferramentas que a gente vai utilizar para determinada demanda ir para a região através do apoio. Acho que a gente precisa fortalecer isso, a gente tem isso muito forte, mas eu acho que em 2021 a gente vai ter uma demanda muito grande em relação à rede de atenção à saúde. A gente vai ter novos secretários, a gente vai precisar fazer um processo mais forte de educação permanente com os secretários,